Olá, tô gravando esse conteúdo para falar um pouquinho sobre meditação, sobre o que é essa prática, no que consiste e o que a gente pode esperar dela. Eu acho que o primeiro ponto é a gente falar sobre a natureza da nossa mente. Quando a gente olha sobre a visão, o olhar do yoga, a gente entende que o nosso corpo, ele, na verdade, o nosso ser, né, ele, na verdade, é formado por vários corpos. A gente chama isso no yoga de koshas, e são 5. Então, a gente vai ter o nosso corpo físico, que é o nosso corpo mais denso. Depois, a gente vai ter o nosso corpo mental, nosso corpo do intelecto, as nossas emoções. E quanto mais a gente vai avançando nesses corpos, eles vão se sutilizando. O mais denso vai ser o nosso corpo físico, e aí a gente vai sutilizando até chegar no nosso espiritual, na nossa alma, no nosso interior mais essencial. E a mente, ele é o nosso segundo kosha, o nosso segundo corpo. Então, é uma parte do nosso ser muito rasa, muito ligada ao mundo material mesmo, às coisas do ego, à satisfação de desejos, a encontrar felicidade e satisfação em coisas materiais mesmo, em reconhecimentos por riqueza, por bens, por aquisição. A natureza da nossa mente, na visão do yoga, está muito relacionada a isso, a esse mundo material e a nossa realização, a nossa felicidade, olhando por esse aspecto de aquisição de coisas materiais. E conforme a gente vai entrando nos corpos mais sutis, buscando tanto pela prática de yoga, dos asanas, da meditação. Depois eu vou falar um pouquinho sobre os 8 passos do yoga, o Ashtanga Yoga, que são os passos para a gente chegar no objetivo final do yoga, né? Mas cada passo que a gente sempre vai buscando é expandir a nossa consciência para cada vez mais a gente ir entrando em contato com os nossos corpos mais sutis, para a gente ir realmente entendendo o que de fato nos faz feliz, o que de fato nos dá paz, sabe? Será que é realmente o carro mais novo ou uma casa maior? Será que é realmente essa a raiz da nossa felicidade verdadeira, da felicidade da nossa alma, do nosso propósito de toda uma vida, sabe? Falando um pouquinho, então, sobre os passos do yoga, eu vou falar bem por cima, depois eu vou fazer um conteúdo mais aprofundado sobre cada passo, mas a gente entende como 8 passos. Os primeiros são os yamas e niyamas, que são condutas, coisas para a gente fazer, né, buscar fazer e evitar. É a parte inicial quando a gente entra na prática do yoga. São coisas bem práticas, mas não só limitadas a isso. São coisas que a gente pode aplicar em todos os sentidos da nossa vida, sabe? Mas são coisas como o autoestudo, Svadhyaya, Santosha, que vem falar sobre viver com contentamento. Então, yamas e niyamas são essa primeira base, os 2 primeiros passos no caminho do yoga. Depois, o terceiro passo são os asanas, né, que são as posturas físicas. Depois, o pranayama, que são os exercícios de controle de respiração. Depois entra pratyahara, um passo que fala sobre o controle dos sentidos, que é quando a gente consegue se abster, não se identificar com os nossos 5 sentidos, que também são os nossos 5 sentidos, essa nossa percepção pentasensorial está muito relacionada com esse nosso mundo material, com o mundo físico mesmo, né? Bem limitada a ele, o que a gente consegue ver, o que a gente consegue sentir, o que a gente consegue ouvir. Então, se a gente parte muito dessa identificação com os 5 sentidos para tudo, a gente acaba
se afastando da crença de que somos seres espirituais vivendo uma experiência terrestre, né? A gente acaba se limitando a acreditar só no que a gente vê. Depois, o próximo passo é dharana, que é a concentração, e que antecede dhyana, que é a meditação. E aí, o passo final é samadhi, quando a gente entra num estado de conseguir ampliar tanto a nossa consciência, a nossa percepção do que a gente realmente é, que a gente consegue se desconectar dessas ilusões, dessa nossa experiência de que a gente é só carne, de que a gente é só essas necessidades mais básicas, e a gente consegue ter essa sensação, essa conexão com o todo, sabe? De entender que a gente não é só isso, que a gente não tá sozinho aqui, o que a gente faz impacta no movimento de cada coisa da natureza, no movimento de cada coisa no universo, que tudo está intrinsecamente conectado. Então, esses são os 8 passos do yoga, e a meditação está dentro desses passos, né? E um dos focos da meditação, e por isso que a gente fala sempre em prática de meditação, porque não é sentar e meditar e, sabe, encontrei, consegui. É realmente uma prática. Quanto mais a gente pratica, mais a gente vai conseguindo ter acesso às nossas camadas mais sutis, mais a gente vai expandindo a nossa consciência, expandindo a nossa percepção sobre nós mesmos, para que depois, lá fora da nossa prática, a gente mantenha essa expansão e vá, sabe, mudando a forma como a gente toma atitude, sempre visando agir, pensar, sentir da maneira mais consciente possível, não se deixando guiar pelos nossos impulsos, pelos nossos sentimentos. O yoga vem falar sobre isso também, né, que são as ilusões da vida, a gente achar que a gente é os pensamentos, que a gente é os sentimentos. Isso tudo são muitos aspectos da mente, do ego, e a gente precisa se desidentificar com isso para conseguir ter essa expansão na nossa visão. Acho que é muito importante também a gente falar que a prática da meditação, ela não é linear, assim como a prática das posturas também não é linear, né? Vai ter dia que a gente vai fazer uma saudação ao sol e o nosso corpo vai estar super flexível. Vai ter outro dia que a gente vai fazer e a mão não vai chegar lá embaixo, sabe? O guerreiro 1, a gente não vai conseguir avançar tanto na abertura de quadril, e tá tudo certo, esses processos não são lineares mesmo, né? A gente tá cada dia diferente, a gente tá sempre mudando, a gente tem várias coisas nos influenciando, e com a meditação é a mesma coisa. Um dia tu pode sentar, tu pode conseguir manter muito a tua concentração, e talvez se tu for fazer uma segunda meditação no mesmo dia, o resultado vai ser totalmente diferente. E é sobre isso, é sobre praticar mesmo assim, mesmo estando num dia agitado, num dia que nada dá certo, mesmo estando em paz, é sobre sentar e fazer tua meditação. Sobre melhores horários para meditar. 2 horários que são muito indicados para meditação logo pela manhã, onde a nossa mente está muito clara, onde a gente acabou de acordar, né? Quando a gente está dormindo, a gente passou ali por um detox mental, a nossa mente está com uma clareza muito maior, ainda não se envolveu em tantas coisas, então é um momento propício para isso. E também ao final do dia, onde a tendência é que a nossa mente esteja muito mais agitada, muito mais envolvida em diversas coisas, e aí a meditação vem nos trazer esse detox de novo, essa limpeza, sabe? Pra gente se desconectar de tudo do dia, se preparar, fazer uma higiene mesmo mental para nossa noite. Mas, assim, eu acho que ainda mais, melhor ainda do que esses 2 horários, é o horário que tu consegue meditar, é o horário que tu consegue separar 10, 15, 20 minutinhos no teu dia para fazer a tua prática. E eu acho que outro ponto muito importante da gente falar, eu também acredito que seja um dos principais mitos da meditação, é de que a meditação consiste em não pensar em nada, em conseguir controlar e cessar o fluxo de pensamentos. E não é sobre isso, né? A
A gente sabe que a natureza da nossa mente é aquele macaquinho que fica pulando de galho em galho, que vai vir pensamento do nada, que vai vir uma preocupação lá do passado, lá do futuro. E não é sobre a gente cessar esses pensamentos. Claro que quanto mais a gente vai criando intimidade com a prática, lá no nosso dia a dia a gente vai sentir que a gente vai desenvolvendo um domínio maior sobre as flutuações da mente. Não significa que a mente não vai mais flutuar de pensamento em pensamento, mas a gente vai se tornando mais consciente de que a mente está nesse processo, para a gente se olhar de fora e pensar, opa, tô me preocupando lá com uma coisa do futuro. Será que eu quero direcionar minha energia para lá? Me tornei consciente, aí eu posso voltar para o meu centro, eu posso voltar a direcionar minha energia para onde eu quero. Esse é o poder que a prática traz para a gente levar para o nosso dia a dia. É a gente conseguir se desidentificar desses pensamentos de uma raiva, de uma inveja, de um ciúme, de um medo que surge, e a gente conseguir entender que isso é uma flutuação da nossa mente, e que a gente consegue se desidentificar disso, e a gente tem o poder de mudar o pensamento, o sentimento e a emoção com que a gente quer se conectar. Então, sempre que tu sentar para meditar, não tenta parar os pensamentos. Tu vai escolher um foco para tua meditação, que pode ser a tua respiração, né? Pode ser o ar entrando e saindo das narinas, pode ser um mantra, pode ser talvez um objeto, olhar para um objeto, a chama de uma vela. Tu vai buscar manter a tua presença e a tua consciência focadas no momento presente. E vai acontecer em dias mais e em outro menos da tua mente ir para lá e para cá, ir para o passado, para o presente. E o trabalho aqui é a gente, sem cobrança, sem julgamento, da forma mais leve possível, tomar consciência de que a mente está nesse processo e retomar para o ponto de atenção. Essa vai ser a prática da meditação. Ops, tô com a cabeça lá na frente, volto para minha respiração, volto para o meu mantra. Isso vai fortificando, isso vai impactando em todos os níveis do nosso ser, e a gente vai criando cada vez mais uma consciência maior para sempre identificando mais rápido quando a mente vai para longe e retomando a concentração. E esse benefício a gente vai sentir muito lá fora, a gente vai sentir na redução da ansiedade, porque a gente consegue se desconectar mais da preocupação de algo que está lá no futuro e que a gente não tem o menor controle. E aí a gente não vai se deixando tomar nesses sentimentos. A gente vai conseguindo se manter mais presente, aproveitando mais os momentos de verdade. E isso não tem preço, né? Essa expansão da consciência da gente estar realmente vivendo o momento presente, realmente vivendo as nossas experiências. Não é sobre, né, viver só o bom, mas viver o ruim, mas realmente viver, sabe? Realmente estar ali. E quanto mais a gente medita, quanto mais a gente pratica, quanto mais a gente se conecta com as nossas camadas mais sutis, com a nossa alma, a gente vai entendendo cada vez mais o que realmente nos faz feliz, o que realmente nos traz paz, né? O que a gente realmente quer. E aí sim a gente vem trazendo o propósito, a gente vem se alinhando com a nossa verdade, com o que a gente quer para a nossa vida, e a gente vem vivendo cada vez mais com consciência, com presença, com o que nos faz feliz. Depois eu vou gravar um pouquinho mais sobre esses temas que eu comentei aqui, sobre os passos do yoga, sobre os corpos, mas aqui foi um geral sobre meditação, para a gente refletir, e sempre a gente se conectando com a teoria, a gente também vai entendendo melhor a prática, né? Qualquer dúvida que tiverem, me mandem, compartilhem comigo para a gente ir conversando. Acredito que isso é muito valioso também. Tá? Fiquem bem e até a próxima.